Que as bênçãos divinas acompanhem o dia de cada pessoa que nos escuta hoje. É um prazer imenso ter a companhia de quem nos acompanha para mais uma imersão profunda no mundo das ideias. Com certeza. Olá a todos! E hoje, a nossa jornada intelectual mergulha nas densas e, bem provocativas páginas do livro A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. É um livro fascinante, né? Sim, muito. E a nossa lente de aumento vai focar, num primeiro momento, no ensaio do autor Stephen C. Meyer. Ele defende o design inteligente. E depois, o material nos leva para uma verdadeira arena acadêmica. A gente entra nas respostas bem afiadas de 3 outros estudiosos, né, que debatem e criticam as ideias dele. Exato. A missão hoje é entender o que realmente fundamenta essa teoria do design inteligente, longe daquelas manchetes polêmicas, analisar os argumentos do DNA e ouvir esses debates internos. Mas antes de darmos o primeiro passo nesse território, é totalmente vital estabelecer uma premissa clara aqui para nossa audiência. Por favor, vamos alinhar isso. As fontes que vamos dissecar hoje tocam em questões profundíssimas de religião, de filosofia e das origens da vida. Então, nós queremos declarar de forma explícita que a nossa apresentação não toma nenhum partido. Nenhum mesmo. Nós não adotamos postura teológica, não defendemos nenhum modelo evolutivo e não temos nenhuma inclinação política nesse debate. Não estamos endossando os pontos de vista apresentados no livro. A missão é só relatar as ideias do material original de forma 100% imparcial. Perfeito. O objetivo é mapear o território para quem nos ouve tirar as próprias conclusões. Então vamos lá. O conceito de design inteligente tem sido o centro de um frenesi na mídia, né? Nossa, demais! O ensaio do Meyer lembra das manchetes no The Wall Street Journal, daquele julgamento em Dover, na Pensilvânia, e do documentário Expelled. Aquele que lotou os cinemas na América do Norte. Isso. E a percepção da mídia, muitas vezes, é de que o design inteligente seria só o velho criacionismo vestindo um terno barato para tentar burlar leis educacionais americanas. Mas o livro traz uma origem bem diferente. Traz sim, e surpreende muita gente. A distinção que o Meyer faz é que a teoria moderna do design inteligente não é baseada no livro de Gênesis ou na Bíblia. Não surgiu num seminário teológico. Exatamente. A faísca inicial surgiu na biologia molecular e na físico-química lá no início dos anos 80, com cientistas como Charles Texton tentando resolver a origem da informação codificada no DNA. E um detalhe cronológico crucial, eles publicaram essas ideias em 1984. Ou seja, 3 anos antes daquela famosa decisão da Suprema Corte americana que proibiu o ensino do criacionismo nas escolas. Pois é, isso quebra a ideia de que foi uma manobra jurídica. Muda bastante a lente pela qual a gente analisa a questão. E o material-fonte relata um caso de mudança de paradigma que exemplifica o peso desse argumento. O caso do Anthony Flew. O Flew, um evento monumental. Para quem não conhece, ele era um dos filósofos ateus mais renomados e ferozes do mundo por mais de meio século. E em 2004, ele simplesmente chocou a comunidade acadêmica internacional, dizendo que passou a acreditar num criador. E adivinha o que fez ele mudar de ideia? As descobertas sobre a estrutura do DNA. Exato. Evidências apontando para um design na biologia. Um gigante da filosofia ateísta mudando de rumo por causa da genética. É de cair o queixo. E para entender o que reconfigurou a mente de alguém como Flew, a gente precisa entrar no enigma do DNA e num conceito chamado de informação funcional. Certo, vamos desempacotar isso. Porque existe a informação de Shannon, da teoria do matemático Claude Shannon, que avalia só a improbabilidade ou a incerteza de uma sequência. Quanto mais improvável, mais informação de Shannon. Mas a teoria não se importa com o significado, não mede se tem uma função útil. O livro dá aquela analogia brilhante para ilustrar isso. Imagina um homem cego, sentado numa máquina de escrever, digitando caracteres aleatórios sem parar. Se você pegar uma sequência de letras caóticas dele e comparar com a frase "o tempo e a maré não esperam por ninguém", matematicamente falando, ambas são incrivelmente improváveis. Sim. Ambas têm alta informação de Shannon, mas só a segunda carrega a tal da informação funcional especificada. Ela comunica uma mensagem e executa uma função clara. Essa é a peça-chave. E o que a biologia molecular revelou é que o DNA dentro de cada célula viva
não é só uma sopa improvável de substâncias químicas. Ele atua literalmente como um código de software. É uma fita com instruções para construir proteínas. E aqui entra o problema combinatório. O grande obstáculo para o mecanismo evolutivo. Exato. Na visão evolutiva materialista, a nova informação surge por mutações aleatórias e a seleção natural preserva o que dá vantagem de sobrevivência. Mas a seleção natural tem um limite lógico bem claro, né? Ela é cega, ela não tem um objetivo futuro, ela não pode dizer, vou guardar essa mutação inútil agora, porque daqui a 1 milhão de anos ela vai ser a metade de uma asa funcional. De jeito nenhum. A seleção só age sobre o que a mutação aleatória conseguiu produzir de funcional no presente. A mutação tem que tropeçar numa sequência funcional primeiro, para só então a seleção poder agir. E é na matemática desse tropeço que a coisa fica assustadora. O Meyer cita o trabalho do Douglas X, o biólogo molecular de Cambridge. Isso, o X quis descobrir a probabilidade real de uma sequência aleatória de aminoácidos se dobrar numa estrutura de proteína estável e funcional. E para a nossa audiência visualizar esse desafio, o livro usa uma analogia bem cotidiana. Pensa num cadeado de bicicleta. Aquele com 4 mostradores numerados de 0 a 9? Dá para abrir por tentativa e erro. Sim, tem 10 mil combinações. Em umas 15 horas testando sem parar, alguém consegue abrir. Mas o experimento do Axe mostrou que para formar uma única proteína funcional de tamanho médio, a proporção é de 1 em 10 elevado a 77 combinações erradas. É um número que a gente precisa pausar um segundo para respeitar. 10 elevado a 77. É o número 1 seguido por 77 zeros. Os físicos estimam que o universo inteiro tem algo em torno de 10 elevado a 80 átomos. Então, o desafio da mutação não é abrir um cadeado de 4 mostradores. Não, é tentar acertar na sorte a combinação de um cadeado que tem 77 mostradores. O que parece humanamente e cosmicamente impossível. E o livro ainda adiciona a camada do tempo geológico. Estima-se que, na história do nosso planeta, existiram uns 10 elevado a 40 organismos. Ou seja, mesmo se a gente assumir que cada dinossauro, planta ou bactéria que já existiu foi uma tentativa de girar esse cadeado genético, o número total de tentativas que a vida teve não chega nem perto de arranhar a superfície das combinações. Para o Meyer, não houve tempo no universo para um processo cego resolver o cadeado. Com essa improbabilidade toda, ele conduz o argumento para a lógica da ciência histórica. Quando cientistas estudam o passado profundo, eles operam como detetives numa cena de crime. Eles usam o raciocínio abdutivo. Que é inferir a melhor explicação possível para o que aconteceu, certo? Exatamente. Reunindo pistas do presente. E tem uma regra de ouro para isso que o Charles Lyell estabeleceu e o Darwin adotou. Devemos sempre procurar causas agora em operação. Essa é a espinha dorsal do argumento. A partir da nossa observação no presente, nós conhecemos apenas uma causa agora em operação capaz de gerar informação especificada. E essa causa é uma mente consciente, uma inteligência. Porque nós nunca vimos processos químicos não direcionados escreverem um manual de instruções. Nunca. Então, se a única causa conhecida é a inteligência, ela é a melhor explicação científica para o banco de dados do DNA. Tem um paralelo muito bom nas fontes. O Projeto 7, a busca por inteligência extraterrestre. Se um telescópio captar uma sequência com os 50 primeiros números primos vindo do espaço... nenhum astrônomo vai dizer que poeira espacial gerou esse padrão. De forma alguma. A premissa é que informação especificada é a assinatura de uma mente. O Meyer pega essa mesma lógica da astronomia e aplica na biologia. É um argumento bem robusto, mas a segunda metade do livro mostra que essa robustez não blinda a teoria de receber críticas severas. E o mais interessante é que as críticas vêm de pensadores que compartilham a mesma fé do Meyer. O livro é um debate em 4 vias. E vamos direto para essas respostas. Começando pela crítica do Ken Ham. Ele representa o criacionismo da Terra Jovem. Para contextualizar quem ouve, é a visão que adota a leitura literal do Gênesis. Deus criando o universo em 6 dias literais, há poucos milhares de anos. E a reação do Ham é um misto de apoio com repúdio. Ele concorda integralmente com a matemática e a ciência do DNA, mas ataca duramente a estratégia do design inteligente.
Ele acha um erro colossal deixar a Bíblia fora da discussão. Ele argumenta que tentar agradar a academia secular omitindo o Criador é perigoso. Sim, e tem a questão da cronologia. O design inteligente não impõe idade para a Terra e aceita bilhões de anos. Para o Helm, milhões de anos de história antes dos humanos significam milhões de anos de morte animal e doenças como câncer nos dinossauros. E no criacionismo da Terra Jovem, a morte é a penalidade do pecado de Adão. Exato. Se a morte existia antes, ele acha que destrói a base do evangelho. Entendido, o segundo debatedor é o Hugh Ross, o astrofísico da criação progressiva, que aceita a Terra antiga. Para ele, os dias de Gênesis são longas eras geológicas, e não tem problema com o Big Bang. O Ross gosta muito do trabalho do Maier na cosmologia, mas quando o assunto é biologia, ele critica o design inteligente por não identificar o designer nem oferecer um modelo testável que faça previsões que possa ser falseado no laboratório. E ele dá um alerta pragmático também, né? Dá sim. Ele avisa que os bioquímicos zombam da matemática do Maier, dizendo que o espaço de proteínas é mais denso em opções funcionais do que o cadeado de 77 mostradores sugere. O Ross sugere mudar o foco para argumentos irrefutáveis. O exemplo perfeito que o material traz é a quiralidade das moléculas, a lateralidade delas. Pensa que a natureza produz aminoácidos canhotos e destros, numa proporção meio a meio. E em processos de laboratório que simulam a Terra primitiva, sim. Mas a vida biológica não funciona assim. Ela exige uma pureza exclusiva, só aminoácidos canhotos e açúcares destros. Construir uma proteína mista seria como tentar cumprimentar a mão direita de alguém usando a sua mão esquerda. Simplesmente não encaixa. É verdade. E separar essas moléculas puramente por processos não direcionados é quase impossível. Para o Ross, esse obstáculo é muito mais letal que discutir probabilidades estatísticas. Isso levanta questões complexas, e aí o debate esquenta com a terceira debatedora, a Deborah B. Harzma. Ela é física e astrônoma, e representa a criação evolucionária. A evolução teísta. A visão de que o processo evolutivo, com mutações e seleção ao longo de bilhões de anos, é justamente o mecanismo como Deus cria. O cosmos já teria o potencial latente para produzir vida naturalmente. Ela não nega a complexidade do DNA, mas ela enxerga um perigo teológico enorme no design inteligente. O famoso Deus das lacunas. Usar a ação divina só para tapar buracos na nossa compreensão atual. Se a gente baseia a existência do Criador naquilo que a biologia não explica hoje, o argumento colapsa se um cientista descobrir o mecanismo amanhã. Como os povos antigos culpando os deuses pelos raios porque não entendiam a pressão atmosférica. Exato. Ela diz que Deus é soberano sobre processos naturais que já compreendemos e não só uma resposta para os mistérios. E ela contesta os números do Maier com o caso prático das bactérias comedoras de nylon. A nylonase. Sim, o nylon é sintético, inventado por nós nos anos 30, mas em poucas décadas encontraram bactérias com uma enzima nova para digerir o nylon. Para Harzma, essa é a prova empírica de que proteínas novas e complexas evoluem rapidamente através de mutações. Um choque frontal de perspectivas, mas o livro não deixa o Maier sem direito de resposta. Na tréplica final, ele defende que o escopo limitado do design inteligente é a sua maior força científica, que provar a inteligência já é monumental sem pregar teologia. E a resposta dele para o argumento da nylonase é cirúrgica. Ele examina os dados genéticos da Harzma a fundo. A nylonase não é uma proteína inteiramente nova que surgiu do zero. Ela não é de novo. Ela veio de algo que já existia. Exatamente. Resultou de 2 pequenas mutações pontuais numa dobra de proteína que já estava na bactéria. A enzima beta-lactamase. Deixa eu ilustrar isso para quem nos ouve. É como dizer que a natureza escreveu um capítulo novo de um livro. Mas quando o Maier pega a lupa, ele vê que ela só pegou um capítulo pronto e corrigiu um pequeno erro de digitação para o texto fazer sentido num contexto novo. Perfeita analogia. A beta-lactamase original já interagia de forma fraca com estruturas parecidas com o nylon. As mutações só otimizaram uma função que já estava ali. Elas não criaram uma arquitetura nova. Então, voltando ao cadeado, a bactéria não abriu a trava de 77 mostradores do nada.
A fichadura já estava toda alinhada, faltando um último clique de um único mostrador. O cadeado continua trancado para inovações estruturais inteiramente novas. O Maier conclui que o problema estatístico continua de pé. E fazendo um balanço final, a questão que permeia todo esse embate convida a nossa audiência a refletir sobre o materialismo metodológico. Essa regra que dita que os cientistas só podem buscar explicações puramente materiais. E a implicação prática disso é enorme. Pensa num detetive numa cena de crime. Porta arrombada e um bilhete na mesa. Mas o chefe obriga o detetive a buscar só causas naturais. O detetive seria forçado a dizer que o vento arrombou a porta e arranjou a tinta no papel na forma de um bilhete. Exato. O Maier diz que essa regra amarra as mãos da investigação. Se o DNA realmente tivesse assinaturas de uma mente consciente, a ciência rígida nunca poderia declarar isso, porque a resposta já estava censurada antes da investigação começar. E tire a gente da zona de conforto. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo para o pessoal que acompanha. Nós passamos décadas gastando bilhões para criar softwares e inteligências artificiais complexas, usando todo o poder das nossas mentes. Um esforço gigante da humanidade. Mas quando olhamos para a biologia mais elementar, para o DNA, nos deparamos com um código de máquina operando numa sofisticação infinitamente superior a qualquer programa de computador do Vale do Silício. Será possível que a tecnologia mais avançada e suprema do universo inteiro sempre foi a própria biologia? Fica a reflexão. O convite maravilhoso para olharmos a linha entre o natural e o tecnológico com outros olhos. E com isso chegamos ao final dessa exploração. Um aviso importante a todos. Este é o último episódio focado neste livro. Esperamos que essa jornada pelas 4 visões sobre criação, evolução e design tenha enriquecido o pensamento de quem nos acompanhou hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.